Bem-vindos ao Diálogo Espíritas. Hoje vamos falar sobre espíritos. César, o que entendes tu por espíritos? Achas que são fantasmas? Achas que são seres que estão inexplicáveis para a sociedade de hoje? Não, antes pelo contrário. O espírito é o princípio inteligente da criação. Ou melhor dizendo, é o princípio inteligente do universo. Então, o espírito, na verdade, somos todos nós. Nós somos espíritos que estamos uns fora do corpo de carne e outros encarnados. Portanto, uns desencarnados e outros encarnados. César, antes que pormenorizes e especifiques mais tecnicamente essa questão, eu gostaria de saber realmente se o que as pessoas chamam de assombração, de estar possuídas pelo demónio, se realmente tem a ver com isto que estamos a tentar dissecar. Pronto. É o seguinte. Ao longo do tempo, a religião nos assustou com os demónios e para muito controlar os homens para poderem ter um domínio muito grande, como foi o que aconteceu. Só que a intelectualidade do homem foi-se aperfeiçoando, o homem foi amadurecendo como espírito em evolução, e hoje não faz sentido o Termos medo. medo desses fenómenos, não é? Exatamente, portanto, não faz sentido o medo desse tipo de coisas, das assombrações, dos fantasmas, porque na verdade dos demónios, primeiro porque os demónios ou o demónio não existem, não é? Ou não existe. E não existe por variedíssimas razões. Talvez seria complicado neste programa falarmos sobre isto, porque o tempo é curto, mas num programa futuro com certeza que vamos explicar aqui nos Diálogos Espíritas porque é que os demónios não podem existir. Portanto, Com aguardem, certeza, com está bem? certeza. Então, na verdade, o que acontece muitas vezes é que o que as pessoas visualizam ou veem são nada mais, nada menos do que espíritos. Na verdade, o espírito ele é o ser principal, o ser fundamental. O corpo é apenas uma veste. Então, podemos concluir facilmente que nós somos um espírito que possuímos um corpo, que é uma veste, que é um instrumento que Deus nos deu para o espírito poder fazer a sua evolução aqui na Terra. Ou seja, somos antes um espírito com um corpo e não um corpo com um espírito. Exatamente. Portanto, essa diferenciação mais correta permite-nos viver com mais desprendidos da matéria, porque hoje nós estamos Logo, não seremos materialistas, tão materialistas. exatamente, exatamente. Portanto, nós somos espíritos que hoje estamos aqui e amanhã poderemos estar noutro lugar qualquer, noutra situação de vida qualquer. Então, não faz sentido, por exemplo, ter medo das tais assombrações ou dos supostos demónios, não faz sentido. Estou-me a lembrar de uma situação em que, por exemplo, para nós que não faz sentido esse tipo de coisas, mas, por exemplo, para um ateu que nunca sentiu o seu próprio espírito, ou nunca
presenciou tais fenómenos, não é? Deve ser complicado discernir o espírito da matéria, não é? Neste caso do corpo, como estamos a falar e a exemplificar. Eu estava-me a lembrar precisamente disso. Que situação é que podemos exemplificar para um ateu que provavelmente nunca teve esse contacto, não é? É o, Eu é penso o, que deve explorar esse contacto, não é? Pela comunicação, pela prece, pela oração também. é o seguinte, Pedro. O ser materialista, ou o ser ateu, ou agnóstico, antes de poder perceber o espírito, isto é, antes de se poder perceber a si mesmo, ele precisa de perceber aquilo que é Deus e aquilo que Deus Neste caso, a Trindade Universal, que estás a falar, não é? exatamente, o Deus, Espírito e matéria, não é? e matéria, exatamente. Portanto, na verdade, a matéria, ela existe para promover o aperfeiçoamento moral e intelectual do espírito. Então, o materialista, ele tem que inicialmente perceber Deus primeiro, não é? Porque Deus é a causa primária de todas as coisas, não é? Inteligência suprema do universo. Então, só assim ele pode compreender o espírito. Depois, facilmente, um ateu poderá compreender a sua natureza íntima. Então essa é a resposta. Mas a questão de confundir o espírito com a matéria é a mesma coisa que confundir o efeito com a causa. Isto é, se o espírito é a causa, não é? A causa da matéria, é o que dá motivo à matéria. Não é a matéria que dá motivo ao espírito, é o espírito que dá motivo à matéria. Então, o espírito usa a matéria para exatamente aquilo que já temos falado. Quando Allan Kardec diz nos Espíritos da Verdade, instruir os espíritos amai-vos, ele cinge-se e direciona-se para todos nós. Sim, exatamente, porque nós temos que evoluir tanto intelectualmente como moralmente. Então, todas as evoluções que têm ocorrido aqui no planeta Terra são sempre para cumprir esses dois mandamentos fundamentais, não é? Ou essas instruções fundamentais, que é o amor, que é o bem, a ética, e a instrução, a inteligência, a razão. Então, por isso é que Allan Kardec dizia que fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. E é aí que o espiritismo se torna uma ferramenta poderosa para compreender o espírito, para compreender aquilo que nós realmente somos. Com certeza. Eu acho que existe também uma questão que nós devemos explicar também aos nossos ouvintes, que é a diferença entre o espírito e a alma. Penso que muitas vezes é confundida também. Sim, muito, muito, muito. É assim, a alma e o espírito, na verdade, são a mesma coisa. O espírito, dizemos espírito quando é um ser que está, isto é, desencarnado, portanto, que está no mundo espiritual. Também haveremos de falar sobre o mundo espiritual, que é um mundo do Exatamente. espírito, e a alma é o espírito que está encarnado, que está a usar a veste, matéria, para a sua evolução. Então, na verdade é a mesma coisa, só que visto em posições diferentes. Exatamente. Como se estivéssemos tridimensional
ou tivéssemos exemplificado noutra vertente, outro prisma, a visão do espírito ou a visão da alma. Exatamente. Então, na verdade, o espírito exerce influência sobre a matéria, sendo ele a causa, e a matéria também exerce influência sobre o espírito, não é? De que maneira? Aquilo que nós, portanto, aquilo que nós passamos, não é? As experiências que nós vivemos, são todas elas para o bem do espírito, quer sejam coisas mais positivas ou menos positivas, mas na verdade tudo aquilo que nos acontece tem uma razão de ser, não é? Então tudo isso faz parte do software ou do armazenamento do espírito, isto é, aquilo que o espírito tem em si, as suas vivências, as suas experiências. O espírito não é nada do outro mundo, não é nada de sobrenatural, como muitos pensavam. O mais curioso, eu gostaria também de dar esse testemunho, Sim. que existem vários sábios e professores ao longo da humanidade, desde alguns séculos para cá, que também têm feito uma conexão muito grande, e acho que isto é importante salientar, sobre o espiritismo com os fenómenos do magnetismo, e que hoje em dia se podem comprovar, não é? E esta ponte é muito importante para nós realmente confirmarmos que o espírito ou algo de realmente de corrente energética muito forte nos percorre, não é? É assim, existem tantos fenómenos que nos reportam para o espírito, que seria uma falta de conhecimento não admitir a existência do espírito. Não é? Temos variadíssimos casos, não é? Como por exemplo as experiências de quase morte, que um dia haveremos de falar sobre elas, não é? Em que muitas vezes o corpo fica, não é? fica numa cama do hospital e o espírito vai além e vê coisas que o corpo não viu e que depois vem a confirmar realmente que essas coisas existem e que eram assim. Então quer dizer que algo saiu do corpo físico. Então o cérebro é apenas um efeito. O cérebro do corpo físico é apenas o instrumento do espírito, é o hardware do espírito, para uma linguagem informática. Exato, para ser mais prático os nossos ouvintes poderem compreender, não é? Exatamente. Aliás, isso é um tema fantástico para desenvolver noutro programa, até porque existem muitas pessoas que passaram por essa experiência, estou-me a lembrar de algumas próximas, e que esse fenómeno convém realmente explicar e esmiuçar, digamos, para que as pessoas compreendam a vertente e a visão da doutrina espírita, de modo que não nos deixem restas de dúvidas do que se passa nessas situações, não é? E é verdade, e o curioso é que esses fenómenos, eu falei das experiências de quase morte, como podia ter falado sobre as experiências fora do corpo e outras. Mas na verdade o curioso e o interessante e aquilo que nos mostra realmente a existência do espírito é que isso está presente em todas as culturas da Terra, do planeta Terra, desde a mais alta antiguidade até aos dias de hoje. Portanto, não é uma coisa tipo circunscrita a um determinado lugar, influenciado por alguma religiosidade, que não tem nada de religiosidade, não é? Só a ignorância pode admitir isso. Mas o interessante
E o fundamental é que isso está por todo o planeta. Nós encontramos em todas as civilizações, em todas os tempos, em todas as etnias, em todos os lugares do mundo, estes fenómenos espirituais que mostram a existência do espírito, não é? Que não deixam dúvidas. Muito bem, César. Vamos então hoje finalizar com este tema dos espíritos, que é realmente muito vasto, e gostaria então de deixar uma última frase que nos remete à força das nossas capacidades humanas, como seres completos que somos, entre matéria e espírito. Ok. Se o homem conhecesse a extensão dos recursos que neles germinam, ficaria deslumbrado. Não mais temeria o futuro. Tampouco se julgaria fraco. Leão Diniz. Até uma próxima oportunidade. Adeus.